E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo, 5 matérias para você ficar bem informado, tá? Só que o vídeo de hoje é mais voltado assim para aquela análise, para a questão de investimentos, esse tipo de coisa, porque saiu alguns números em relação à tarifa do Trump, tá um rebu danado, tá? O primeiro-ministro do Japão não sabe o que fazer e vida que se segue. Então vamos lá. Pauta do dia. Ontem eu havia falado sobre falências, sobre a visão da Teikoku Databank. Hoje é com a Tokyo Shoko Research, tá? Então vou trazer a parte de falências aqui para você. Empresas da região de Kansai gritam, né? Estamos chegando no nosso limite. Questão tarifária. Tá? Já para que é Kansai? Eu sugiro que você dê uma estudada, tá? Nas regiões do Japão, porque o Japão ele é dividido por regiões, tá? Também. Grande exemplo, canso de falar. Moro na região de Tokai, que é Aichi, Mie e Gifu, acho que se eu não estou enganado, Shizuoka. Tá? Mas no normal, geralmente é falado só Aichi, Mie e Gifu. Então a junção desses três é a região de Tokai. Então a região de Kansai é uma, a região de Kanto é outra e etc. Então para você ter uma noção, né, geográfica do Japão, sugiro que você aprenda essas regiões. Aumento estimado das tarifas dos Estados Unidos vai reduzir o PIB em 1,3% do Japão. Tá? Essa daqui é uma análise um pouco mais pé no chão do que a outra que eu trouxe no vídeo passado, que o cara ali não sabia fazer cálculo, é tenso pra caramba, mas de qualquer maneira. Essa daqui era a matéria de ontem, que eu não consegui encaixar no vídeo, não deu tempo, eu vou trazer agora para você. O superávit em conta corrente do Japão, tá? Em maio. E Trump anuncia tarifas adicionais de 50% para cobre e 200% para produtos farmacêuticos. É tenso, só que em cima disso aqui, tá? Para quem é investidor, fica-se com a luzinha assim, amarela para verde para certos investimentos. Tá? Que pode ser que valorizem, pode ser que valorizem para dedéu. Tá? Mas de qualquer maneira, vamos lá. Tá? Vamos começar aqui. E se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal. Deixa seu like e clique no sininho para receber as notificações de vídeo aqui do canal. Tá? Vamos lá. A Tokyo Shoko Research anunciou que o número de falências corporativas com dívidas de 10 milhões ou mais em todo o Japão, no primeiro semestre, porque você vê que a Teikoku Databank ela fez um prospecto um pouco maior, essa daqui é só para o primeiro semestre, tá? De janeiro a junho, aumentou 1,1% em relação ao mesmo período do ano passado, para 4.990, marcando o quarto ano consecutivo de aumento. Então já vi que o número de falências do Japão não para de crescer. Tá? Já é o quarto ano seguido no primeiro semestre. Houveram 172 falências, um aumento de 17,8% causadas pela escassez de mão de obra. É aquela velha história, nego não tem condições de pagar um salário melhor, fala que é problema de mão de obra, mas isso aí é falta de bons pagadores. Tá? Com dificuldades de recrutamento e aumento dos custos trabalhistas. É o maior número desde 2013. O número de falências devido aos preços altos, com aumentos dos custos de aquisição, foi de 343, com queda de 8,5%, ultrapassando os 300 pelo terceiro ano consecutivo. O bom é que aqui você vê que eles estão dando de forma discriminada. Eles deram o valor total, eles estão falando por setoração. Isso é bacana pra caramba, isso ajuda pra caramba. Ajuda porque se às vezes você pensa de montar um negócio no Japão, já dá pra você ter uma ideia de probabilidade, de quebra. Tá? Então, o número de falências é devido a preços altos, como o aumento dos custos de aquisição foi de 343, com queda de 8,5%, ultrapassando os 300 pelo terceiro ano consecutivo. Destes, restaurantes foram responsáveis pelo maior número de falências, com 43. Um aumento acentuado de cerca de 1,6% em relação ao mesmo período do ano passado.
O aumento dos custos com alimentos e contas de águas e serviços públicos, caso serviço público que é água, gás, água, luz, tá? Estão pressionando os lucros. Por setor, o setor de informação e comunicação registrou 218 casos, um aumento de 15,3%, ultrapassando os 200 pela primeira vez em 11 anos. Um pesquisador explicou o motivo. Embora seja fácil para novos entrantes entrarem no mercado, também há casos em que a gestão é imatura e a empresa de tecnologia não consegue acompanhar as tendências e ser eliminada. E só que agora esse negócio vai piorar aqui no Japão. Com essa atualização do YouTube, vai ter muitos youtubers que vai perder a monetização. Tá? E tem empresas, né, como é que fala assim, tem pessoas que aqui no Japão, tá? Ela precisa declarar esse ganho para o governo. Então, nesse meio tempo, para tentar ganhar algum desconto, alguma coisa, meio que se abre-se um codinho. Tá? Só que com isso, pode ser que não aguente. Tá? Com essa atualização do YouTube. Então tem que se tomar muito cuidado com essa nova atualização do YouTube que vai ter sobre a monetização no dia 15. Tá? Já pode aqui, que atualização é essa? Sugiro que você corra para você saber a informação. Se eu for explicar aqui, pode ser que tome tempo de outras matérias. E eu não quero isso. Tá? Então dá uma olhada aqui. Mas a monetização vai passar por revisão, tá? De certas cláusulas já no dia 15 desse mês. Então muita gente vai perder a monetização. Tá? Então continuando aqui. Além disso, o número de casos de construção aumentou pelo quarto ano consecutivo para 969, devido ao aumento dos custos de matérias-primas e escassez de mão de obra. Então você vê que a construção civil no Japão está em baixa ainda. Tá? Com o aumento de 969. Olha que doideira. A dívida total caiu 4,2% para 690,2 bilhões de ienes, permanecendo abaixo de 1 trilhão de ienes pelo terceiro ano consecutivo. Quase 80% das falências foram de pequena escala, com dívidas inferiores a 100 milhões de ienes. E a maioria das falências envolveram pequenas e médias empresas com base de gestão fraca. É aquela velha história. A pessoa ela não quer repassar preço porque senão ela não fica competitiva em relação às grandes. Em contrapartida, o lucro dela está diminuindo para poder absorver isso aí. Então ela só tem duas opções. Ela só tem uma opção: ou repassa ou quebra. Aí fica naquele sentimento que tem muitos gestores que são de 1900 a mais bolinha, que tem aquele sentimento antigo ainda. Tá? O que você quer dizer com isso, japonês? Porque antigamente, tá, aqui no Japão, os mais antigos do Japão devem se lembrar que quando uma empresa ela ia fazer aumentos de custo, aumento de preço, o presidente da empresa ela vinha a público e pedia desculpa, porque ele sabia que aquele aumento, né, no produto dele iria afetar a vida das pessoas. Então ele pedia desculpa. Eu achava isso um ato muito bonito. Isso se acabou. Tá? Porque com essa zona que virou o Japão, com esse aumento atrás de aumento, não faz mais sentido os presidentes virem a público. Então, meio que essa parte cultural do Japão morreu. Tá? Só que tem gestores com a cabeça lá atrás ainda. Né? Então fica naquela, aumento no aumento, nisso e né? Quando vai tomar a decisão é tarde. Por isso que eu falo para você, você não pode, nós estamos chegando numa situação que não dá para ficar mais em cima do muro. Você tem que fazer alguma coisa. Você tem duas opções, ou você faz alguma coisa ou você amarga. Tá? Principalmente no Japão, com os preços subindo e a aposentadoria do jeito que é. Que eu não vou ficar explicando de novo. Tá? Então já dá para você ter uma ideia que se você não tiver um segundo caixa aqui, no caso assim, um caixa 2, um segundo ganho, alguma coisa, caso você queira se aposentar no Japão e viver o resto da sua vida aqui, você vai amargar dores de cabeça financeiras e muito extremas. Por que você acha que tem muito idoso
mesmo doente, etc., voltando ao mercado de trabalho, porque ele é sozinho. A aposentadoria não dá. Então ele tem que fazer alguma coisa. Ou ele faz isso, ou ele morre de fome. E aí? Então ele tem que fazer alguma coisa. Tá? Por isso que eu falo para você. Então você chegou... Quem está aqui no Japão, que pretende morar o resto da vida aqui, chegou num momento que não dá mais para ficar em cima do muro. A pessoa ela vai ter que ter um segundo ganha-pão. E eu sugiro para a grande maioria, que a grande maioria não quer ficar trabalhando, depois quando pegar a idade, que faça investimentos. Ou renda fixa ou renda variável. Tá? Mas faça investimentos. Mas tome muito cuidado aonde você vai fazer esses investimentos. Tá? Mas, né, continuando aqui. Muitas empresas estão cautelosas com as tarifas do Trump. O presidente americano anunciou que imporia tarifa de uniforme de 25% sobre as importações do Japão a partir de 1º de agosto. Sim, eu noticiei aqui no canal. Tá? Levantando as preocupações sobre o impacto negativo que isso teria sobre as empresas exportadoras. Só que o grande problema é que isso aí não pega só as empresas exportadoras, diretamente as empresas exportadoras. Só que as empresas exportadoras, elas compram de empresas internas para ela poder fazer a transformação da matéria em produto para poder mandar para os Estados Unidos. Então não é só a empresa exportadora que vai ser afetada. A empresa de logística vai ser afetada, a empresa de commodities vai ser afetada, a empresa que traz os insumos de alguma maneira para aquela outra empresa fazer a transformação vai sofrer. Então uma série de empresas vão sofrer junto, e é isso que as pessoas ainda não atinaram. Porque eu já vi pessoas falando, a empresa que eu trabalho não mexe com essas coisas, então não tem problema, eu estou seguro. Não, não está. Porque se a empresa que você trabalha fornece para uma empresa exportadora, pode ser que você se lasque. Tá? Então tem que se tomar muito cuidado com isso. É por isso que pensamento pequenininho, raso, nessa altura do campeonato, faz as pessoas quebrarem. Isso aqui é um dos motivos, né, para as empresas assim quebrarem também. Né? Por quê? Uma empresa fornece para outra empresa, que aquela outra empresa está quebrando, e aquela outra empresa está vendo que a outra está quebrando, ela não faz nada para expandir o seu portfólio de venda. Então o que, que acontece? Se lasca. O que aconteceu com o Japão? Ficou dependente totalmente dos americanos, sem tentar ver um outro mercado, igual, por exemplo, tem a África do Sul, outros mercados emergentes, que poderia estar lá tentando vender seus produtos. Não. Ficou babando o ovo do americano. Agora se lascou. Entende? Por isso que é muito importante você não ficar preso a uma coisa só. Por isso que a parte de investimentos é a mesma coisa. Tá? É aquela velha história. Eu vejo muito, tá saindo propagandas assim. Investir no Brasil é uma porcaria, tem que investir só no Japão. Não, pelo contrário. Tem muitos investidores estrangeiros indo para o Brasil nesse exato momento. E aí? Em contrapartida, tem muitos investidores saindo do Japão nesse momento. Aí fica a pergunta: quem que está com o mercado forte para investimento? Tá? Então tem que se tomar cuidado pra caramba. É igual aquela ideia da marcação a mercado. Quem gosta de fazer a marcação a mercado, etc. O Japão está num bom momento agora. Só que o grande problema da marcação a mercado é que não adianta você comprar agora para você fazer no mês que vem, porque não vai funcionar assim. Marcação a mercado, dependendo, vai levar o quê? 1 ano, né? No mínimo 1 ano para você fazer. E nisso, quem não entende disso, vê determinadas coisas, fala assim, não, eu vou conseguir fazer no mês que vem. Não vai. Tá? E o dinheiro vai ficar empatado ali. Por isso que para fazer certas ações, certas negociações, né, no caso de renda variável, renda fixa, não pode ser dinheiro que a pessoa vai usar num curto prazo de tempo. Tem que ser um dinheiro que ela tem que esquecer ali. Porque senão ela vai amargar prejuízos. Por quê? Renda, muita gente acha que renda fixa não perde dinheiro. Perde dinheiro. Só que se tentar usar marcação a mercado para ganhar dinheiro. Porque se a pessoa
comprou e vai fechar até o final do contrato, beleza, ela não perde dinheiro. Disclaimer aqui, não perde dinheiro. Só que se ela tentar adiantar esse passo, ela vai perder, dependendo se ela não souber fazer a marcação a mercado. Só que se uma pessoa ela tiver noção de fazer a marcação de mercado, dependendo do prazo que ela fez o contrato inicial ali da renda fixa, ela pode levar mais, dependendo 100% ou mais. Então o risco, o prêmio é muito grande, tá? Dependendo da situação. Mas vale a pena? Depende, igual no meu caso. Eu sou daquele investidor, desculpa o termo, mas preguiçoso. Tá? Por que disso? Eu gosto de comprar e ter segurança. Então eu gosto de comprar e não ficar olhando. Igual as rendas, os investimentos de renda fixa que eu tenho, eu não faço marcação a mercado. Eu compro para deixar vencer. Então eu não fico me preocupando com oscilações de mercado, porque tem gente que compra, depois ela fica olhando, o mercado despenca, no outro dia ela passa mal. Então é muito complicado. Por isso que ontem me perguntaram, ó, japonês, eu não tenho noção, o que que eu faço? Eu falei, ó, começo com renda variável, com renda fixa, tá? Coloca uma pequena parcela na renda variável para você ver se você tem estômago para aguentar. Se você tiver estômago para aguentar, aí você começa a ir galgando outros patamares, mas no início é isso. Tá? Por quê? Para descobrir qual que é o, como é que se fala assim, o perfil do investidor ali, se ele é mais renda fixa, se ele é mais renda variável, se ele é meio termo, isso leva tempo, não é da noite para o dia, não é fazendo, como é que fala assim, respondendo certas enquetes que você vai descobrir isso rápido. Dá para você ter uma certa noção teórica, mas na hora do vamos ver ali, que o mercado está flutuando mesmo ali, que o pau está comendo, que a pessoa vai saber qual o perfil dela realmente. Eu cansei de preencher essas enquetes. Pela enquete eu sou conservador, só que a maioria dos meus investimentos são em renda variável. Então praticamente eu tenho um perfil de risco, não de conservador, mas das enquetes sai como se fosse conservador. Então você vê a discrepância que é entre a parte de enquetes e a parte de na vida real, né? Mas continuando aqui, é provável que veremos falências empresariais devido às tarifas do Trump nos próximos meses ou um ano, diz o pesquisador ali. O número de falências anunciadas na mesma época foi de 848 em junho, né, com um aumento de 3,4% em relação ao mês do ano passado. Né? Então já dá para você ter uma ideia. Então vamos pular aqui, porque eu tomei muito tempo nessa primeira aqui fazendo certas considerações. Então vamos lá. Um aumento significativo das tarifas mútuas pelo Trump será um golpe no Japão. De acordo com um think tank privado, a taxa de crescimento econômica real do ano fiscal de 2025 deverá cair 0,8% percentual em relação à previsão anterior do Japão como um todo e 0,7% percentual para Kansai, em particular com fortes laços com a China. Então você vê que a Kansai vende muito para a China. E a intensificação do atrito entre Estados Unidos e China também representa um risco, sim. Tanto que a China já deu um ultimato nos americanos ontem. A China simplesmente falou, ó, vocês estão fechando negócio conosco, mas vocês estão começando a fazer ações que não é legal. Então se vocês continuarem assim, não vai ter negócio. Aí a China bloqueia as terras raras de novo e os americanos vão chorar lágrima de sangue, o que eu vou gostar muito. Mas de qualquer maneira, isso depende da China, não depende de mim. Então, continuando aqui. Ah, japonês, você está do lado da China? Não é questão de estar do lado da China ou do lado dos americanos. Porque essa ação que o Trump está fazendo, isso vai prejudicar muita gente. Independente da nacionalidade. Ou do partido que seja de direita ou de esquerda. Vai prejudicar. E depois, dependendo da situação ali, o desespero psicológico que vai levar nas pessoas. Se fosse só o trauma financeiro é uma coisa, mas vai trazer traumas psicológicos para as pessoas ali.
Isso, dependendo da situação, vai acabar com famílias inteiras, psicologicamente falando, porque dependendo do provedor da família, vai entrar num surto psicótico por causa o negócio dele está caindo, ele vai começar a entrar em endividamento, o cara, dependendo da situação, vai entrar em parafuso, vai descontar na família, vai fazer uma série de nhacas. Por causa do quê? Qual que foi o gatilho? Tarifa do Trump. Então existia a necessidade de ter um troço desse? Não existia. Meu ponto de vista. Tá? Porque muita gente só vê o lado financeiro, não vê o lado humano, psicológico, etc. das coisas. Só que tudo faz parte do todo. Não dá para tirar uma coisa da outra. Mas, continuando aqui. Empresas com lucratividade em declínio terão dificuldades para aumentar os salários, o que pode desacelerar ainda mais o crescimento econômico. Sim, porque o Japão, hoje, de acordo com o primeiro-ministro do Japão, o crescimento do Japão é baseado em aumentos salariais. Então, se não tiver aumento salarial, não tem crescimento do Japão. Só que a inflação já comeu o crescimento salarial. Só que ele ainda assim finge essa viagem em Nárnia. Tem como falar outra coisa? Não tem. Mas de qualquer maneira, tá? Essa é a realidade do Japão agora. Então, se diminuir ainda mais o crescimento econômico, vai azedar a coisa. Aí o que acontece? Dependendo, ele vai querer meter o pé na porta para dar um aumento do salário mínimo no Japão, e as empresas já estão, dependendo da empresa, já vai estar estrangulada. Esse aumento do salário mínimo que ele der anual é a facada final. É aquela velha história. Quem não entende de economia, né, vê uns troços desses, não consegue tomar esse tipo de análise que eu faço. Então muita gente assusta com as análises que eu faço, mas não tem como. Porque falta visão econômica. Porque se você não tiver uma visão sistêmica do todo, ali, fica muito complicado. Há uma possibilidade de que as tarifas tenham o efeito de reduzir os lucros corporativos e exercer uma pressão descendente para baixo, tá, sobre a economia. Isso é fato, disse Masaki Kazuhiro, chefe da filial do Osaka, né, chefe da filial do Banco do Japão de Osaka. Então você vê que o chefe da filial aqui do BOJ em Osaka está falando, não é qualquer Zé Ruela. Tá? Expressando sua preocupação sobre as tarifas em uma coletiva de imprensa. Kansai possui uma pequena indústria automobilística. Exporta muitas máquinas de construção e mineração, além de produtos farmacêuticos para os Estados Unidos. A Kubota, com sede em Osaka, tem vendas de cerca de 3 trilhões de ienes, dos quais 40% vem da América do Norte e Canadá. América do Norte, que é Estados Unidos. Tá? Tratores e máquinas de construção para a América do Norte também são exportados para as fábricas nacionais. Portanto, o impacto é inevitável. E um responsável afirmou: estamos monitorando a situação de perto. Muitos fabricantes o principal negócio de exportação para os Estados Unidos tem absorvido o peso das tarifas até agora, mas alguns dizem que estão chegando no limite. De acordo com a Tokyo Shoko Research, o número de falências corporativas na região de Kinki, agora setorizado, tá? Região de Kinki, no primeiro semestre foi um aumento de 3% em relação ao mesmo período do ano passado, atingindo 1.302 casos, o maior nível em 12 anos. Muitas falências foram causadas pelo aumento dos preços, isso era óbvio que ia acontecer, eu cansei de falar isso também, e pela escassez de mão de obra, mas é inegável que o impacto nas tarifas do Trump pode acelerar as falências do futuro. Isso vai acontecer, com certeza. Espera-se que a economia como um todo seja afetada. Em dezembro do ano passado, o Risona Research Institute estimou que a taxa de crescimento real do Japão para o ano 2025 seria de 1,1% como um todo e 1,4% para a região de Kansai. No entanto, em junho deste ano, eles revisaram suas estimativas para baixo, considerando a tarifa recíproca
dos Estados Unidos em abril desse ano, que é aproximadamente igual à taxa de 25%. Porque a partir do dia 1º de agosto vai para 25%. Tá? Pesquisador-chefe Araki Hideyuki disse que não se pode negar que as tarifas de mais de 25% podem ser impostas no futuro. Sim, se o Trump vê que a coisa não está legal para o lado do Japão e Estados Unidos, pode ser que para ele tentar ganhar vantagem, ele meta 50%. O Trump é meio doido para isso. Tá? E devido aos fortes laços entre a economia de Kansai e a China, novas revisões para baixo são possíveis dependendo do atrito entre Estados Unidos e China e das negociações tarifárias entre os dois países, que está meio que abalada agora, principalmente depois da declaração que a China deu ontem. Tá? Por isso que é muito importante você acompanhar a parte geopolítica. Porque enquanto muita gente não viu essa declaração da China, então acha que está tudo muito bem. Só que aqueles que viram certas declarações da China ali, já vão ficar com o pezinho para trás e vão começar a mexer no mercado como um todo. Só que nisso começa a despencar certas coisas e aumentar certas coisas e as pessoas não sabem o porquê. Por causa disso, falta de acompanhamento da parte geopolítica, tá? Que é muito importante hoje em dia. Principalmente dependendo da firma que você trabalha aqui no Japão, se for uma multinacional, você acompanhar a parte geopolítica, isso vai te dar uma vantagem muito na frente do que outros. Por quê? Se você vê que a firma que você está trabalhando, saiu notícia geopolítica dela, que a política não é muito boa, dá tempo de você correr, pular de emprego. Porque se acontece alguma coisa com aquela empresa, dependendo, demite um monte de gente, vai ser um monte de gente fazendo concorrência junto com você no próximo emprego. Se você tem um tempo hábil para você pular sem tanta concorrência, pô, você está feliz. Foi igual a Daimler. Ontem, a montadora alemã, ela anunciou que ela vai demitir 5.000 pessoas na Alemanha. Então você já sabe que a economia da Alemanha está indo para o brejo também. E se tem exportadores do Japão que vendem para a Alemanha, você já sabe o que vai acontecer. Vai diminuir, como é que se fala, o fluxo de venda. Então vai diminuir os trabalhos aqui no Japão para essas pessoas. Então você vê como é que é importante você acompanhar a parte geopolítica. Além da parte para quem é investidor. Fujiyama Mitsuo, que é o diretor do Centro de Pesquisa de Kansai e do Instituto de Pesquisa do Japão, compartilha da mesma opinião, destacando que Kansai concentra uma grande quantidade de empresas manufatureiras tecnologicamente avançadas. Para aproveitar os pontos fortes da indústria de Kansai, é necessário diversificar os destinos de exportação e fortalecer a competitividade internacional. Acabei de explicar isso no primeiro vídeo. E eles não fizeram. Não fizeram. Agora vai amargar a preguiça. É igual eu. Tá? O que aconteceu ontem? Eu estava tentando ganhar tempo com as ações da Wolfspeed. Simplesmente a Wolfspeed tirou as ações do mercado. O que aconteceu comigo? Me lasquei. Você se lasca. Só que hoje eu descobri o que acontece quando eles tiram BDRs do mercado. O que vai acontecer agora? A B3 mandou um e-mail para mim, tá? Falando, ó, a Wolfspeed pulou fora. Então nós não vamos mais mexer com a Wolfspeed do mercado. Então o que nós vamos fazer? Você tem suas ações da Wolfspeed. Nós vamos negociar essas ações da Wolfspeed. Eles não me falaram o valor. Tomara que seja acima do que eu comprei, tá? Como é que se fala? Porque se não for, eu vou amargar prejuízo. Aí, assim que eles fecharem a negociação ali na parte da Wolfspeed, a B3, eles vão depositar o dinheiro direto na minha conta, com o e-mail que eles mandaram. Tá? Então, com isso, você já sabe o que acontece. Estou te falando para você, quando uma BDR sai do mercado. A B3, ela toma, como é que fala assim, a iniciativa disso, para poder você diminuir o prejuízo. Tá? Então você vai receber seu dinheiro em alguma escala, pode ser a mais, pode ser a menos. Porque a mais ou a menos vai depender do seu preço médio que você comprou. Mas de qualquer maneira, tá? Vamos lá. Japonês, o que é preço médio? Eu não vou falar aqui porque tá? Porque isso aqui faz parte de educação financeira. Eu gostaria muito que você aprendesse educação financeira, mas tem que dar uma estudada, tá? Nesse ponto.
E eu estou com o tempo aqui contado para esse vídeo. Então vamos aqui. Se as tarifas, pulando de matéria já, tá? Se as tarifas recíprocas pelos produtos japoneses importados nos Estados Unidos forem aumentadas das atuais 10% para 25%, que já foi, tá? Só dia 1º já de agosto já vai estar vigorando. Isso representa um duro golpe para as empresas japonesas que exportam para os Estados Unidos, como fabricantes de máquinas de construção e equipamentos óticos. Aquilo que eu acabei de trazer da matéria anterior. Por isso que certas matérias, elas linkam uma com a outra. Por isso que se você fazer uma boa pesquisa, antes de trazer as matérias, é primordial. Porque você consegue, uma matéria completa a informação da outra. Então fica muito mais completo para você. Eu faço esse tipo de coisa, mas você vê que muita gente não dá valor. Porque muita gente assiste os vídeos do canal, não, como é que fala assim, não se inscreve no canal, não deixa o like, só vem aqui para poder absorver a informação e ir embora. Né? Eu acho de uma mal caratice fazer um troço desse. Pô, a gente está tendo todo o trabalho aqui, pô, não custa pelo menos deixar um like ali, tá? Mas continuando aqui. Segundo os cálculos do Instituto de Pesquisa Daiwa, políticas tarifárias diferentes das políticas recíprocas, como o aumento das tarifas recíprocas e tarifas adicionais de 25% sobre os automóveis, reduzirão o produto interno bruto do Japão em 1,3%. Então você vê que aqui outro instituto já está tendo uma outra visão, tá? De quanto vai abaixar o PIB do Japão. Porque você vê que as tarifas recíprocas são umas, tarifas automóveis são outras, tarifas para aço e alumínio são outras, tarifas para medicamentos são outras. Então o Trump ele tem uma série de tarifas. Então quem acha que só esses 10% que está vigorando no Japão, não é. Então isso está formando uma bola de neve, uma bola tarifária que vai arrebentar muita gente. Tá? Continuando aqui. Isso lançará uma nuvem negra sobre a tendência de aumentos salariais corporativos, que o Shigeru Ishiba, no caso do primeiro-ministro do Japão, diz que é a chave para a estratégia do crescimento. Foi o que eu acabei de explicar na primeira matéria. Estamos atualmente calculando o impacto do aumento em nosso estoque, incluindo a extensão de que ele estará sujeito à tarifa de 25%. Quando os Estados Unidos anunciaram que aumentariam as tarifas recíprocas a partir de agosto, um representante da Hitachi Construction Machinery, uma grande fabricante de máquinas de construção, revelou que estavam ocupados calculando o impacto com base nos planos de remessa. Então o que vai acontecer agora? Para evitar os 25%, esse mês agora vai ter um grande fluxo de remessa para os Estados Unidos de novo. Então o que vai acontecer? O PIB do Japão vai dar uma subida de novo. Porque eles vão exportar muito agora com os 10%. Porque na hora que entrar os 25%, vai haver lágrimas de sangue. Então tem que encher agora de novo. Para lá. Tá? É aquela velha história. Se o desastre já está anunciado, vamos mitigar o dano. O que eu já expliquei que é mitigação no vídeo passado, não vou falar agora. Então, mas continuando aqui. Então, por isso que eu falo para você, quer ficar bem informado? Se inscreva no canal, deixa seu like e clique no sininho para você receber as notificações de vídeo aqui no canal, tá? Continuando, os negócios da empresa na América do Norte representam mais de 20% das suas vendas totais. E ela produz internamente muitos dos seus produtos para os Estados Unidos. Supondo que a taxa tarifária seja de 10% no período de abril a junho e de 24% em julho, espera-se que o lucro operacional para o ano fiscal de 2025 seja reduzido em cerca de 30 bilhões. Tá? Mas também há uma possibilidade de que as tarifas piorem se a taxa do imposto for aumentada para 25%. Então esse 1% faz toda a diferença. De acordo com estatísticas comerciais do Ministério das Finanças, excluindo automóveis e outros itens, que representam quase 30% das exportações do Japão, aqui nós estamos falando já de nível nacional, tá? Do Japão para os Estados Unidos, máquinas de construção e mineração representam a maior fatia com 895,3 bilhões de ienes.
Os itens sujeitos às tarifas recíprocas incluem equipamentos científicos e óticos com 589,5 bilhões de ienes, equipamentos elétricos pesados com 494,3 bilhões de ienes. Então você vê que nós estamos falando de cifras de bilhões. Então você vê que o prejuízo vai ser enorme. Se a tarifa recíproca tivesse sido de 10%, muitas das empresas teriam conseguido absorver o ônus tarifário sem repassar o preço de venda. Sim, tinha muita empresa falando que estava fazendo isso. Tá. Só que agora, a partir de hoje, é 24%. Porque hoje é dia 9, acabou o prazo de negociação do Japão e Estados Unidos. Então, até hoje estava 10%. Amanhã, dia 10, 24%. Então, você que trabalha aqui no Japão, dependendo das empresas, já fica muito esperto nos burburinhos, tá, dentro da empresa. Porque de 10 para 24 são 14% e isso vai machucar muita gente, muita empresa. Tá? Então já fica atento. Japonês, isso vai ser numa onda rápida? Não, vai ser devagar, vai ser gradual. Aquilo que eu expliquei, igual quando o Trump veio com as primeiras tarifas. Porque as empresas mandaram correndo produtos, então fizeram certos estoques de acordo com os anúncios, tá, especulativos do Trump. Então isso foi acontecendo. Só que depois que a coisa se tornou real, o esforço foi ainda maior. Tanto que você vê que na época a Apple fretou aviões atrás de aviões para levar iPhones para os Estados Unidos em larga escala, para ela poder absorver, como é que se fala, esses aumentos e não perder a sua relevância e competitividade no mercado americano. Porque dependendo dos valores do iPhone, muita gente vai deixar de comprar iPhone para comprar um Android ali. É vergonha? Nem um pouco. Por causa do quê? Poder aquisitivo. E a coisa vai piorar? Com certeza vai. Tá. Então, continuando aqui, né? Mas Takeshi Ninami, que é o diretor executivo da Federação Empresarial do Japão, disse que a alíquota imposta for aumentada, no caso esse para os 25%, não será mais um nível que possa ser absorvido. É igual que eu canso de falar, igual o arroz. Tá? O Koizumi, ontem, ele estava rodando o Japão, tá? Ele rodou certas regiões aqui. Ele conversou com os agricultores e ele deixou bem claro que essa diminuição do preço do arroz é temporário. Porque o governo não vai fazer isso para sempre. Porque os agricultores estavam ficando alvoroçados, estamos perdendo dinheiro, que não sei o que, o preço está caindo, o preço do arroz. Por isso que eu falo para você que o agricultor ele está pouco se fudendo para você. Se o agricultor ele puder colocar o preço dele do arroz a 10 mil ienes, ele vai colocar. Então aquele povo que fica defendendo, o agricultor está ganhando tão pouquinho, é uma puta de uma hipocrisia, porque o agricultor está pouco se fudendo para essa pessoa também, desde que ele ganhe. Então o que aconteceu nesse intermeio aí? O Koizumi avisou para eles, isso aqui é temporário, tá? Então, coloca as suas barbas de molho, porque na hora que o governo acabar com isso aqui, o preço do arroz vai voltar a subir, fica tranquilo. Então o próprio Koizumi já avisou, poderia ter trago isso na matéria? Poderia, mas não vai dar tempo, tá? Já estamos com quase 40 minutos e ainda falta 2 matérias. Então dependendo não ia dar tempo. Por isso que eu não coloquei, mas vou colocar num outro momento. Então isso vai dar problema sim, por isso que eu falo para as pessoas. Se você encontrar o arroz barato, compre. Porque na hora que o arroz voltar a subir, você vai estar absorvendo essa inflação. Porque pessoas que não fazem nada para absorver a inflação, ela sempre vai estar pagando mais caro. E dependendo do dinheiro, não rende. Então aprender a absorver a inflação é muito importante para o dinheiro render. Porque quanto mais seu dinheiro render, mais sobra dinheiro para você fazer um investimento, para você comprar aquilo que você gosta, para você dar um presente para sua família, alguma coisa.
Mas se você sempre gasta caro, pô, não te sobra dinheiro para você fazer mais nada. Aí nisso começa a bater frustração psicológica, eu não consigo, minha vida não rende, meu dinheiro não rende, eu sou um bosta, que não sei o que, e continua. Em vez de tentar mudar a cabeça, continua só se enterrando naquele monte de pensamento ruim. Enquanto poderia estar fazendo alguma coisa para tentar mudar essa situação. Por isso que eu falo muito para as pessoas: comece a investir de alguma maneira. Faça investimentos. Tá? Japonês, mas como é que você usa o dinheiro dos seus investimentos? É aquela mesma história. Quem tem o cartão do Nubank, algum cartão internacional, não precisa só exatamente do Nubank, tá? Cartão internacional do Brasil para cá, você consegue pegar o dinheiro da sua conta e usar aqui. Não precisa ser exatamente do Nubank, mas um cartão internacional você consegue. Então seus ganhos lá você consegue usar aqui se você quiser. E aí? Tá? Então tem que se tomar muito cuidado? Sim. Tem certas ações, certas atitudes que dá para a pessoa aliviar, tá, o lado dela, e elas não fazem. Então tem que se tomar muito cuidado com isso. É igual o tal do que estão promovendo aí a isenção de imposto da Nissa. Beleza, não há problema, só que por que não falam que existe um limite, teto todos os meses para isenção da Nissa? E aí? Diferentemente das letras de crédito do Brasil, que é isento do imposto. E aí? Entende? Por isso que eu falo que tem que tomar muito cuidado onde você vai pegar seu curso de investimento aqui no Japão, porque omitem certas informações em detrimento às coisas que tem lá no Brasil. Enquanto no Brasil tem investimentos de IR zero, aqui tem isenção de imposto até um certo limite. Então, se você crescer muito aqui no Japão, por exemplo, você se fode, porque você ultrapassa esse limite. Lá, não. Ah, japonês, mas o Haddad não estava querendo taxar isso aí? Não passou. Até onde que eu vi, isso não passou. Tá? Muita coisa que o Haddad tentou colocar não passou. Graças a Deus. Tá? Mas apesar que essa parte da LCI, LCA, eu preciso dar uma olhada para confirmar isso. Tá? Mas até onde eu tinha visto, não tinha passado. Tanto você vê que não passou, a coisa, né, caiu no limbo do esquecimento. Mas ainda assim, nós temos que verificar. Mas de qualquer maneira, se eu não estou enganado, isso não passou, então está tranquilo. Tá? Muita coisa não está passando lá, que o Haddad quer fazer, ele não está conseguindo fazer. Graças a Deus. Porque senão ia piorar muito a vida de lá do povo. Só que, dependendo da forma que ele fizer, ele afasta os investidores com aquela premissa de vamos taxar os super ricos. Não! O super rico não é taxado. O super rico, ele faz as coisas dele, ele consegue se isentar de um monte de taxas. Quem é taxado é a classe média, que não consegue ter essas escapatórias, igual uma grande empresa, em determinadas situações. Por isso que eu falo, tem que tomar muito cuidado, tá? Mas de qualquer maneira, né, só tome cuidado aonde você vai pegar a sua informação, tá? Questão de investimentos, ou para você iniciar sua vida na parte de investimentos. Então vamos aqui, olha só, o superávit em conta corrente do Japão em maio deste ano foi de 3,43 trilhões de ienes, o maior superávit já registrado para o mês de maio. Isso se deve a fatores como queda no preço do petróleo bruto e outras fontes de energia, que levou à redução do déficit comercial. Só que aqui ele não fala da balança comercial, malandramente falando, né? Mas vamos deixar o Japão com o mérito dele. Vamos continuar aqui. De acordo com a balança de pagamentos internacional do Ministério das Finanças, referente a maio, divulgada, o saldo na conta corrente mostra o quanto o Japão arrecadou com o comércio e investimentos em países estrangeiros e superou o superávit de
3,4.364 trilhões de ienes em valores preliminares. Tá? Este é o quarto mês consecutivo de superávit em conta corrente, o maior superávit para maio desde 1985. Por isso que eu falo para você, invista dinheirinho, invista seu dinheirinho para você ganhar também. O próprio governo japonês está te mostrando isso e eu estou te mostrando isso. Só que existem métodos certos, mais tranquilos para você fazer. Como eu falo, eu sou daquele tipo de investidor, né, preguiçoso. Então eu não fico fazendo grandes análises igual outras pessoas fazem. Né? Sei fazer, mas quero fazer? Não quero. Então eu limito muito minhas análises, mas graças a Deus ainda assim estou na lucratividade. Né? Mas sempre existem perdas? Existem certas perdas. Foi igual que aconteceu agora em relação ao Wolf Speed, que eu acabei de falar. Sabia que isso poderia acontecer? Sabia. Era questão de tempo. Só que eu estava tentando vender isso antes que isso acontecesse. Só que aconteceu antes de eu conseguir vender. Tá? Então, como que fala assim? Existem os times? Existem os times. Já falei, mas por que você investiu nisso sabendo que isso ia acontecer? Porque eu já havia investido uma vez e eu havia ganhado. A ganância do investidor, entendeu? Eu ganhei dinheiro em cima da Wolfspeed, tá? Aí deu uma segunda queda muito grande na Wolfspeed, aí fui lá e comprei. Só que nisso, depois que ela deu essa segunda queda, que ela não se recuperou mais. E nisso foi que aconteceu, que eles acabaram saindo como que fala assim? A B3, né, ela saiu das BDRs, a Wolfspeed, e nisso eu acabei me lascando. Mas tive um certo lucro no início, por isso que eu falo, existe a ganância do investidor? Sim. Tá? Por isso tem que tomar muito cuidado. Rapadura é doce, mas não é mole não. Mas continuando aqui. Isso se deve à queda nos preços da energia e à tendência da valorização do iene no mercado de câmbio, o que levou à redução das importações de petróleo bruto e carvão, resultando no déficit da balança comercial, olha só, de 522,3 bilhões de ienes, o menor já registrado para o mesmo mês. Mas de qualquer maneira, você vê que a balança comercial, né, me desculpe, eu achei que eles não tivessem colocado, eles colocaram. Tá? A balança comercial é o que rege o Japão. O que isso quer dizer? Porque é o que é gerado aqui dentro, entre trabalho das pessoas, vendas, negociações entre as empresas e etc. Toda a riqueza que o Japão gera está nessa balança comercial aqui, internamente nessa parte. Tá? Então você vê que essa parte é o que rege o seu emprego, o meu emprego, o emprego da grande maioria das pessoas aqui no Japão. Está no vermelho. E essa daqui era o que tinha que estar no azul, para as pessoas aqui do Japão terem uma vida um pouco melhor. Mas você vê que ela entra ano após ano, ela está no vermelho. Tá? Continuando aqui, o saldo em serviços apresentou um superávit de 201,1 bilhão de ienes, sendo o saldo proveniente de viagens devido à forte demanda, o maior, né, de todos os tempos para maio. Enquanto isso, o saldo da renda primária, que mostra os dividendos recebidos pelas empresas japonesas de subsidiárias no exterior e juros de títulos mantidos, que o Japão tem fora, foi um superávit de 4,2555 trilhões de ienes. Então o próprio governo japonês está te mostrando, invista, gafanhoto, invista porque você vai ganhar dinheirinho. Eu estou trazendo isso para você. Por mais que seja chato e repetitivo, mas estou tentando de fazer uma lavagem cerebral para você começar a ganhar um dinheiro a mais. Tá? É aquela velha história. Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Tá? Então se você pode ter um futuro melhor lá na frente, em detrimento a cortar certos gastos agora, porra, por que não? Aquelas pessoas que só vivem, como é que se fala assim, no presente, do presente para o presente, quando chegar lá na frente, vai amargar. E é isso que eu não quero para você, porque você é a pessoa mais importante para o canal. Sem você, o canal não tem motivo de existir, porque se você não está aí, quem que vai, como é que fala assim, assistir os vídeos do canal? Não faz sentido. Então você é a pessoa mais importante. Então eu quero seu bem.
Então por isso que eu trago certas informações, mas depende de você dar o primeiro passo, igual fala em japonês, hajime no ippo ali, tá? Dá o primeiro passinho ali e vai, né, vai indo, nem que seja devagarzinho. Como é que fala assim? Com pouco, como é que fala assim? Com pouco investimento é possível? É possível. Tá? Mas vamos lá, continuar. Antes de eu passar para a próxima, como é que se fala assim? Para a próxima matéria, né? Eu sei que tem pessoas que mexem com essa parte do mercado. Tem duas pessoas que assistem o canal que elas mexem com essa parte do mercado de ajudar as pessoas, de prestar consultoria. Claro que é pago, tá? Só que elas estão dispostas, como é que fala assim, a dar essa ajuda. Então, fica o recado para as duas pessoas. Ó, tá? Se quiserem, grave um vídeo para o canal. Claro que esse vídeo não é vinculado ao pensamento do canal, mas grave um vídeo, tá? Mandem para mim que eu posto aqui. Aí no vídeo você coloca como as pessoas podem entrar em contato, o que você faz do seu serviço, o que você pode ajudar para essas pessoas. Que eu posto aqui no canal tranquilamente. Tá? Para você poder arrecadar mais pessoas para o seu trampo, lógico, trabalho é trabalho, mas para você poder ajudar várias pessoas, que tem muita gente no Japão sem norte. Né? Japonês, eu poderia fazer isso? Eu poderia. Mas não gosto de fazer esse tipo de coisa. Porque se eu errar, eu vou estar errando com o dinheiro dos outros. Não, eu não acho isso legal. Tá? Se eu errar, eu estou errando com o meu dinheiro. E se eu der certas consultorias, dependendo se a pessoa ela não entender, ela vai me culpar, porque ela perdeu dinheiro. Eu não quero isso na minha vida. Tanto que se eu fizesse também não iria cobrar barato. Eu iria cobrar no mínimo 10.000 ienes. Por consulta. Tá? Porque eu sei que com as informações que eu tenho, ela vai ganhar dinheiro. Minha hora é muito valiosa, porque eu não tenho só isso aqui, eu tenho outras coisas para fazer também. Então, se eu fosse cobrar, era no mínimo 10.000 ienes. A consulta. Japonês, essa consulta vale quantos minutos? O tempo que for necessário que a pessoa tiver com dúvida ali. Mas, é isso. Tá? Então, vamos aqui, 8 minutos, nós estamos lascados, vamos lá. Então, já fica aqui. Tá? Acho que pro Denis, se eu não estou enganado, o Denis é tá? É uma das pessoas. O outro rapaz, eu não lembro o nome dele, mas ele sabe quem é que eu estou falando aqui. Tá? Então, se quiser, grave um vídeo, mande para mim que eu posto aqui no canal para você poder nortear o povo aqui do Japão. Tá? Vamos lá. O presidente americano Trump disse aos repórteres na Casa Branca, tá, que imporia tarifas de 50% sobre as importações de cobre. Então você já sabe que se você investir dependendo em empresas de cobre, pode ser que você ganhe um dinheirinho. Por quê? Porque a vida do cobre vai ficar muito mais difícil. O secretário do Comércio americano disse à CNBC que as tarifas poderiam entrar em vigor já no final desse mês ou no 1º de agosto. Ao impor tarifas elevadas sobre o cobre, um componente essencial para as peças de alta tecnologia, acredita-se que o objetivo seja incentivar as indústrias relacionadas a retornarem aos Estados Unidos. Só que pode dar um efeito contrário, um efeito rebote, que nisso pode piorar a vida dos americanos. Tá? Mas só o tempo vai dizer. O Departamento do Comércio americano vinha investigando as importações de cobre sob a perspectiva da segurança nacional, na seção 232 da Lei de Expansão Comercial. Foi explicado no programa que a investigação havia sido concluída e disse que o cobre é um importante setor industrial. Então estamos trazendo a produção de volta para casa. Só que é aquela bela história. 50% de cobre para lá tem um efeito rebote para cá. Então vai bater nos Estados Unidos 50% também. Então eles vão chorar? Eles vão chorar, dependendo da forma que isso for feito. E pode ser que, dependendo da situação, dê um efeito muito pior para os americanos do que para quem está de fora. Tá? Mas, de qualquer maneira, se as tarifas sobre o cobre forem impostas, novos produtos serão adicionados às tarifas setoriais específicas que o governo Trump impôs sobre o aço, automóveis e outros produtos. Exemplo. Carro está com 25%. O Trump mete 50% no cobre. Aí você soma o cobre, 50% mais 25% do carro. Autopeças. Pum, 75%. Vai chorar, né?
Trump também disse, né? Trump disse que as tarifas adicionais que estão considerando sobre os produtos farmacêuticos serão extremamente altas, como 200%. No entanto, ele disse que haverá um período de preparação de 1 ano a 1 ano e meio antes que elas sejam implementadas, para que as empresas relacionadas tenham tempo de se ajustar. Então já fica a dica do tiozão aqui. Não é recomendação de compra, mas se você quiser pegar ações de empresas baratas agora em relação à parte farmacêuticas, agora é o momento, porque o Trump já está avisando. Essa daqui também. O governo americano também está considerando impor tarifas adicionais sobre semicondutores e madeira. Então você vê que o tiozão aqui está te trazendo algumas oportunidades de você fazer negócio no mercado de renda variável. Semicondutores, madeira, farmacêuticos, cobre. Ponto. Aí o seu trabalho agora é pesquisar quais são essas empresas que estão listadas ali na bolsa, tá? E comprar essas ações. No caso, mais barato. Porque dependendo, pode ser que o preço dessas ações suba. Principalmente farmacêuticas. Aquelas farmacêuticas que mexem com os produtos tipo Ozempic e outras, você vê que elas valorizaram de uma forma assim, ó, muito rápida, muito alto. Então quem comprou as ações antes está dando risada até aqui. Tá? A mesma coisa, você vê que a Tesla ultimamente tem caído, mas ela está soltando, ela está fazendo várias atualizações, então pode ser que a Tesla dê uma grande subida. Só que para minha carteira não presta. Tá? Para o meu tipo de carteira não presta, então eu não compro Tesla. Mas para outros tipos de fins, pô, é bacana. Se for para trade, pode ser que role. Tá, futuramente. Mas tem que ficar muito atento. Por isso que a parte geopolítica importa muito. Tanto que a Tesla ontem parece que ela fez a primeira entrega autônoma. Pô, isso é bacana pra caramba, tá? Então isso pode ser que dê uma alavancada nas ações da Tesla? Pode ser que sim. Com esse tipo de coisa. Então tem que se tomar muito cuidado com isso também, porque vai tirar emprego de outras pessoas. Vai acabar tirando. Tá? Não é essa dúvida. Mas, né, então se você quer ganhar um certo dinheirinho aí com investimentos, você vê que estou te trazendo algumas oportunidades aí. Então vai de você agora pesquisar e correr atrás. Da mesma maneira que eu te mostrei aqui, que os números do Japão estão horrendos. E se o governo japonês não fechar negócio com o governo americano, até o dia 1º de agosto, lascou. Porque a partir de amanhã já é 24%. Depois de agosto, 25%. Esse 1% vai fazer toda a diferença. Tá? Então, se você tem emprego aqui no Japão, sugiro que coloque suas barbas de molho agora, tá? Porque a situação só vai piorar. Te trouxe sérios prospectos. Te trouxe prospecto de falência de Kink e a deterioração das empresas de Kansai. Tá? Então, isso é só para começar. E outras coisas vão sair mais para frente? Vão sair. Por que eles não falam de Haiti? Porque se eles falarem de Haiti, dependendo da situação, vai causar um desespero nesse povo, por causa das automobilísticas, e eles não querem causar, como é que se fala assim, um alvoroço maior. Porque pessoas em pânico tomam decisões ruins. Então tem que se tomar muito cuidado psicologicamente falando. Você vê que nesse vídeo eu falei muito sobre parte psicológica, porque afeta muito. Querendo ou não, as pessoas que têm problemas financeiros têm muitos problemas psicológicos. Por mais que as pessoas aceitem ou não. Então recorrer a um profissional da saúde nesse momento é imprescindível. Tá? Mas espero que essas informações te ajudem de alguma maneira. Se você não for inscrito, se inscreva no canal, né? Deixa seu like ali, clica no sininho. Se for no TikTok, clica no rosto do bonitão ali. E eu vou ficando por aqui e Maidô.